A situação do ex-presidente inelegível, condenado e preso, Jair Messias Bolsonaro, pode piorar. Se o STM decretar a sua perda de patente militar, ele pode acabar saindo da papudinha e pode ir para um lugar pior. Nada é tão ruim que não possa piorar, hein, Bolsonaro? Vamos saber mais sobre isso com o Pedro Zambarda agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Boa tarde, Pedro Zambarda. Boa tarde, Ana Lesnovski. Pois é, pode ser que ele perca a patente de militar, o Bolsonaro e o Helena. A gente escutou algumas histórias aí que poderia acontecer. Ao mesmo tempo, né, Ana, a gente não pode se iludir quanto o que são os militares, né? Pode também ter um processo aí que não leve a nada. Vamos trazer primeiro aqui para vocês, gente, essa fala da Globo News. Estamos aqui com o fundo, agora tá tudo certinho. Vamos ver aqui o que o Ministério Público Militar pode pedir envolvendo o Bolsonaro. Vamos lá. Desdobramento do julgamento da trama golpista na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, a primeira turma determinou que os militares condenados também perdessem as patentes. Então, nessa semana, o Ministério Público Militar deve apresentar ao Superior Tribunal Militar o pedido para que esses militares percam as suas patentes, os seus postos. Isso vale para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército, e também para o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, além dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. A expectativa é que essas representações sejam formalizadas amanhã na reabertura dos trabalhos. O amanhã é hoje, tá, gente? Da Justiça Militar. Agora, o que significa na prática? Se o tribunal acolher o pedido, esses militares vão ser expulsos das Forças Armadas, e aí uma informação importante é que isso pode impactar no local em que eles vão ficar presos. Todos esses militares, nesse momento, estão detidos, né, os militares que foram condenados, em instituições militares. No caso do ex-presidente Bolsonaro, ele está na Papudinha, que é um batalhão da Polícia Militar, e os outros estão em instalações militares. Então, gente, dá um resuminho aqui muito rápido. A gente tem que ter imparcialidade, distanciamento crítico e, por exemplo, o Bolsonaro pode ficar num presídio pior do que o que ele está hoje, que é basicamente uma cela de luxo, né, gente, na Papudinha. E a gente está muito triste com essa notícia. Muito. Deixa eu pegar aqui, então. Vamos, então, trazer as informações do Ministério Público Militar, que eu acho isso uma aberração, tá, Ana? Duas justiças, quer dizer, os milicos têm direito a uma justiça VIP. Eu acho que isso aqui tá tudo errado, não tinha que ter tribunal militar, né? Mas MP Militar pede ao STM a perda dos postos e patentes de Bolsonaro, Heleno, Braga Neto e outros condenados por trama golpista. O órgão também pediu a cassação dos postos e patentes do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa da gestão Bolsonaro. O STM vai analisar essas representações. A gente foi convidado, né, Ana? Mandei no nosso grupo que a gente recebeu esse convite para acompanhar o julgamento, né? Tem uma coletiva de imprensa. O Ministério Público Militar pediu nesta terça ao Superior Tribunal Militar, o STM, que declare a perda dos postos e das patentes do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto. O posto é o grau hierárquico dos oficiais, como capitão-general, e representa o nível de autoridade que aquele militar ocupa na estrutura de comando. A patente é o documento que garante esse posto. Com isso, na prática, caso o STM acolha as representações e condene os militares, eles serão expulsos das Forças Armadas. É a primeira vez na história que a corte vai analisar um caso envolvendo um crime contra a democracia. E aí tem uma coluna da Júlia do iLib que atesta justamente o que o repórter ali da Globo News trouxe como informação. Eles podem ir para lugares piores, tá? Onde eles estão atualmente alocados aí para cumprir pena. O Bolsonaro, no caso, 27 anos e 3 meses de prisão. Bolsonaro e generais podem ir para presídio comum em caso de expulsão das Forças Armadas. Condenados no julgamento da trama golpista, ex-presidente e ex-ministros estão presos em instalações militares. O que diz a coluna dela?
Com o início da análise pelo Superior Tribunal Militar dos pedidos de perda de postos e patentes de Jair Bolsonaro e outros 4 réus condenados no julgamento da trama golpista, surge a possibilidade de haver uma mudança no local onde eles estão presos. O ex-presidente, recentemente transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, e os generais Walter Souza Braga Neto e Paulo Sérgio Oliveira, presos respectivamente na Vila Militar no Rio de Janeiro e no Comando Militar do Planalto, em Brasília, estão em instalações militares e policiais por conta dos cargos nas Forças Armadas. Caso sejam expulsos, em tese, não haverá motivo para permanecerem nessas instalações. Essa decisão será tomada pelo ministro relator do caso, porém, como se trata de um ex-presidente e generais, há um peso que deve ser levado em consideração nesse caso. Há também o fator de que o Supremo Tribunal Federal está sob ataque, sendo pressionado no caso Master. Por isso, se tratando da prisão de Bolsonaro e dos outros réus, a escolha deverá ser por não puxar a corda e manter o Bolsonaro e os outros réus nessas instalações militares. Então tem uma possibilidade aí de ter uma mudança na condenação, mas existem essas forças políticas. A Globo se interessa diretamente nesse caso específico do Master. Eu estava conversando com o ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, ontem, e ele estava me contando que, no caso do Master, quem está vazando todas aquelas informações do Toffoli é o André Esteves. Então tem um conluio aí, não é só Banco Master, é Master, BTG e o Nubank. A gente tem que lembrar que a Globo tem uma participação no Nubank. Então ela não é isenta nessa cobertura do escândalo do Master, tá, gente? Só para a galera desmistificar um pouco o que eu venho falando, não estou pegando no pé da Malu Gaspar, o problema é os interesses da empresa que ela trabalha. Então tem uma jogada aí no meio disso tudo. O R7 traz uma reportagem também interessante e revoltante ao mesmo tempo, que mesmo sem a patente, Bolsonaro e militares podem garantir pensão a familiares. Olha que coisa maravilhosa, hein, gente? Eu, você e todo mundo, nós pagamos as pensões do Exército. Mesmo que o ex-presidente Bolsonaro perca o posto e a patente do Exército em decisão do STM, sua família deve continuar recebendo valores do governo. A medida está prevista no direito militar brasileiro, que dispõe de mecanismos para não desamparar familiares de militares expulsos ou destituídos dos seus cargos. Em outubro do ano passado, o ex-presidente Bolsonaro recebeu 9,5 mil reais dessas pensões aí, dessas regalias que ele tem enquanto militar. Quando é que ele deve perder o posto, gente? No processo, hoje foi a apresentação da denúncia pelo Ministério Público. O DC me lembra aqui nessa matéria, baseado também nos jornais, que a avaliação deve ficar para o segundo semestre deste ano, o julgamento sobre a perda do posto e a patente militar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ana Lesnovski, o seu comentário. Realmente, Pedro, eu estou mantendo aí, em relação a essa perspectiva, um otimismo extremamente contido. Vamos, assim, desculpa jogar um balde de água fria, mas as chances disso acontecer são baixas. Uhum. Não diria baixíssimas, mas baixas. Eu não diria baixíssimas porque eu sempre confundo, eu falei STM até na chamada, porque eu sempre confundo se é superior ou supremo. Superior, Tribunal Militar. Superior Tribunal Militar. Superior. Está sendo comandado hoje por uma mulher que tem um perfil um pouco, não diria progressista, tá? Aí também é exagero, mas tem um perfil um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a ver, assim, né? Mas ainda assim, né, não é ela quem vai decidir e não é exatamente uma decisão muito comum, assim, né, para os militares a retirada de uma patente. Tem que ser um negócio assim estrondoso, tipo golpe de Estado. Não, a gente sabe como é que a coisa é, como eles se protegem, enfim, as chances são realmente baixas. E também, mesmo que haja essa retirada de patente, como o Pedro bem demonstrou ali, através da matéria do G1, isso não significa necessariamente que o Bolsonaro vai sair da papudinha. Existe uma chance, tecnicamente seria possível, no entanto, a gente sabe e reforça muitas vezes que o direito, ele não é uma programação, né? Não é reto, não é objetivo. Não é exato. Não é exato, exatamente.
Tem uma porção de subjetividades, é o termo leve para isso, o termo mais verdadeiro é política, né? Jogos de força, de influência, econômicos também, enfim. E a gente sabe muito bem que a conjuntura neste momento não é favorável para que o Bolsonaro seja retirado da papudinha e levado para alguma coisa mais simples. De qualquer forma, prisão normal, geral, como o pessoal do chat está bem apontando aqui, não aconteceria de qualquer forma, porque ele é um ex-presidente, tá? Mas ainda assim, né, ele poderia sair de onde ele está ali, tecnicamente falando. Mas não acredito que vá acontecer mesmo, concordo ali que a tendência é que o STF não estique a corda ali para não provocar também, porque estão num momento político meio complicado, né? Agora, tem mais um aspecto aí também que me motiva a um otimismo super, ultra contido, que é isso, mesmo que ele perca a patente, a gente sabe aí que tem essa regra dos militares que pagam uma pensão aí para os familiares. Eu acho isso incrível, e é bom que a gente perceba isso nesses casos, né, e a gente tem a oportunidade de falar sobre isso e quem sabe pressionar por uma mudança nesse sentido, mas existe essa regra que o cara perde a patente e ele é considerado, até poético, se não fosse ridículo, é considerado morto. Você morreu para mim, dizem os militares. E aí, como ele morreu para eles, os parentes recebem uma pensão como se ele tivesse morrido. Tá? Isso é ridículo. Cara, é ridículo. Isso é ridículo. Tá? É ridículo também a pensão vitalícia, né, para as filhas de militares. Tem um monte de regalia aí que a gente precisa os caras que reclamam de comunismo, né? mas recebe comunismo do Estado. O Estado é uma mãe para esses caras. É um negócio assim, você é demitido. Porque assim, a lógica é a seguinte, gente, o que esses caras fizeram é mais greve para perder a patente. Mas seria se você ser demitido por justa causa e receber meio salário. Exatamente. É isso, não tem outra palavra, é ridículo, é bom que a gente perceba que essas coisas estão acontecendo nesses momentos e possa pressionar por algum tipo de mudança, né? Mas, dito isso, a regra hoje é essa, e se isso acontecer com o Bolsonaro, sim, a sua família vai receber esta pensão, e mesmo que a regra mude posteriormente, também é uma briga aí para mudar isso daí, tá? Mas, de qualquer forma, não quer dizer que a gente senta e não faz nada, porque é assim que as coisas são. Se a gente não se indignar, as coisas não mudam nunca, né? Não mudam mesmo. Vamos torcer. Agora, né, tirando todas essas coisas, inclusive a torcida da frente, seria um gesto simbólico muito importante dos militares, né? Se eles realmente querem dizer que os militares não são golpistas, são apenas algumas maçãs podres, bom, esta é a hora de demonstrá-lo, né? De novo, em letras miúdas, não acredito que isso vá acontecer, mas esta seria uma boa hora para demonstrar isso daí. E seria também um momento histórico e simbolicamente para os envolvidos, especialmente para o Bolsonaro, faria bastante diferença, sim. E é por isso que eu gostaria que acontecesse. Jornalismo imparcial não existe, tá? Eu não tô totalmente negativo, mas o que eu duvido mesmo é que eles vão deixar de receber pensão. Acho isso impossível, porque teria que cortar por cima e não teria que ser uma coisa a ver com esse processo. E eu acho que podem fazer aquela solução meio calabresa, meio mussarela, sabe, Ana? Tira a patente e deixa ele onde tá. Eu não duvidaria que fizessem isso. Não, isso poderia ser. Falando bem a sério, se o Exército de fato tivesse brio, tivesse, né, a espinha que eles dizem ter, isso deveria ser feito, dado todo o histórico de vergonha que o Bolsonaro representa para o Exército brasileiro. Então, esse é o momento do Exército, enfim, da milicaiada toda do Brasil, dizer, olha, vocês aceitam, né? Vocês acham que o Bolsonaro representa vocês ou não? Exato. Exatamente.
Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, esperando um pouquinho de otimismo para contradizer o nosso pessimismo sobre essa questão. A fúria nos olhos da Ana está maravilhoso. Vamos lá, chat, a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Bora lá, vamos acompanhar isso daí.